Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero nessa tarde cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero render toda a minha gratidão para o Senhor. Quero agradecer a Ele nessa tarde por esse privilégio, por essa oportunidade a qual o Senhor, Ele me concede de estar aqui com vida, com paz, com saúde e com livramento. Quero também louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês. Não desista, não pare, não retroceda. Tem jeito para teu filho, tem jeito para tua filha. Quero agradecer. Tarde muito linda. Quero também agradecer a Deus pela vida do meu amigo Renato, sua família, viu? E nesta tarde, irmão, sem muito tempo, quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4 em diante, diz assim: Caindo Saulo, caindo em terra, ouviu uma voz que se dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os meus agrilhões. E ele, tremendo, Antônio, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iriam com ele pararam, espantado, ouvindo uma voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando pela mão, conduzia a Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias ao Senhor: de muito ouvir acerca deste homem, quanto mal tem feito ao teu santo em Jerusalém, a quem tem poder dos principados sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos filhos de Israel. Glória ao nome de Jesus para sempre. Eu estava vindo no caminho, né? E perguntei para o Senhor qual era a palavra que eu ia trazer nessa tarde. E a gente poderia até trazer no livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo 37, diz que porque para Deus não há nada impossível. E a gente vai olhar, irmão, ainda em meio a essa epidemia que nós estamos ainda a enfrentar, né? Muitas vidas morrendo, muitas vidas perecendo, muitas vidas nos hospitais, à beira da morte, né? Muita gente aí desenganado, mas Deus, ele tem guardado o seu povo. Deus tem cuidado do seu povo na terra. A Bíblia, ela vai dizer no Salmo 91, fala o Salmo da segurança ou aquele que se refugia em Deus. Foi como o Senhor disse para Moisés:
matar o cabrito e botar o sangue nas portas, o sangue do umbral, que aonde tivesse o sangue do umbral, a Bíblia diz que a morte ela não iria entrar, viu, irmão? E Deus, ele tem cuidado do seu povo na terra, e eu quero agradecer a Deus por tudo quanto ele tem feito, concedido na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E como eu já falei na primeira parte, um certo dia de segunda-feira, pela tarde, uma irmã me chamou para eu fazer uma visita na congregação, aonde hoje eu congrego. E eu disse para ela que se fosse da vontade de Deus, eu chegaria lá, né? Mas só que quando deu 5 horas da tarde, eu fui na casa do meu amigo, que ele disse que queria falar comigo. E eu conversei um pouco com meu amigo, mas só que ele se esqueceu de dizer, irmão, que tinha 4 rapazes ali me procurando, perguntando por mim, e ele se esqueceu. Por volta de 6 horas da noite, eu desci aquela escadaria, e quando eu desci aquela escadaria, de repente eu levei uma pancada sobre a minha cabeça. E nessa pancada eu me apaguei. E quando eu me apaguei, eles começaram a me apredejar, começaram a me espancar com aquele porrete de madeira e com aquelas pedras paralelepípedo. Mas quando ele começou a me apredejar, irmão, eu já bem dizer quase morto, ali ao lado onde aconteceu isso comigo, morava uma irmã que sempre pregava para mim, dizia que Deus tinha negócio com a minha vida desde do ventre da minha mãe, né? E disse que no tempo Deus, ele iria marcar um encontro comigo. Mas eu pensei que não iria acontecer, irmão. E nesse dia, quando eles começaram a me apredejar, uma voz muito forte ali soou ao meu ouvido para eu chamar o nome daquela irmã. E quando eu chamei o nome daquela irmã, eu bem dizer, quase morto, aquela irmã saiu para fora. E quando ela saiu para fora, aqueles 4 malfeitores disse para aquela irmã: irmã, vá orar que nós está trabalhando. E ela desesperadamente, apavoradamente, ela entrou com a outra irmã e começou a orar. Quando uma orava, a outra lia o Salmo 91. E ela começou a clamar, porque existe a oração, existe a intercessão e existe a aclamação, porque Jeremias 33:3, Jeremias disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não compreende, que você não entende, mas você compreenderá, você entenderá depois. E ela começou a orar, começou ali a chorar, glória a Jesus, começou a clamar, e ali ela orava, ela disse para mim que orava para Deus repreender o espírito da morte. E quando ali as duas parou de orar, ela saiu para fora, que ela me observou naquela situação onde eu morava quase perto da casa dela. E ali ela me olhou no chão estirado, com a minha massa cefálica, meu crânio colado ao muro da sua casa. E ali ela saiu chorando, ela e a outra irmã, para avisar minha mãe, onde eu morava bem próximo, bem perto. E quando ela foi lá,
avisar para minha mãe, para minha avó, para minha família. A maioria daquele povo ali foi lá me olhar. A minha mãe desesperada, a minha mãe apavorada. E quando chegou ali, que a minha mãe me viu, eu naquela situação, ela se desesperou. E quando ela se desesperou, ali, aquela mulher, Deus tomou ela para a minha mãe, dizendo: mulher, ele não vai morrer, porque ele é um investimento meu desde do teu ventre. E ali aquela irmã começou a falar para a minha avó, aonde minha avó era espírita, não acreditava, não cria, né? E ali, desesperadamente, todo mundo chorando, apavorado, levantaram a minha mãe ali muito desesperada, e ali foram atrás do táxi, quando chegou lá, ninguém quis levar, né? Porque a minha cabeça estava maior do que uma melancia, mexeu com o meu crânio e eu perdi a maioria do meu crânio, perdi 35% de massa cefálica. E a gente bem sabe, irmão, todas as pessoas que perdem a quantidade dessa que eu perdi, ele não fica normal, ele não fica perfeito. Eu acredito que ele não anda, que ele não fala, que ele perde a memória, porque mexeu com a cabeça, mexeu com o corpo. E ali pararam na frente do ônibus para socorrer, mas ninguém quis socorrer, porque estava muito feio, estava muito grave. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas ligaram para a polícia, e ali demorou um pouco tempo, a polícia chegou, e quando chegou lá, que me olhou, viu que eu estava morto, e disse para minha mãe que eu já estava morto. E a minha mãe ali se desesperou mais ainda, né, irmão? Porque mãe é mãe, família é família. E de repente eu respirei ali como um respiro da morte. E os policiais ali se desesperaram, o povo se desesperaram, só faltaram correr. E ali me pegaram pelas pernas, pelos braços, e me botaram dentro da mala daquele carro da polícia e me levaram para o hospital da Restauração, aonde ali eu passei 1 mês e 20 dias em coma. E os médicos chamaram a minha mãe, prepararam a minha mãe e disse que não estava entendendo, porque antesmente eu já tinha ficado lá na mesma sala, uns anos antes, depois, quando eu fui acometido com 8 disparos de arma de fogo, queima-roupa, 4 na cabeça, 1 na testa, 1 embaixo da garganta, 1 na barriga, pegando pela mão, e 1 na virilha. E eu fiquei com a bala dentro do crânio, fiquei com a bala dentro da virilha. E ali os médicos conversaram com a minha mãe e não estava entendendo, porque eu ainda estava ali com vida, né? E os médicos para minha mãe que se eu saísse com vida, eu não iria mais andar, eu não iria mais falar, eu não iria mais conhecer ninguém. Mas a Bíblia vai dizer no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, verso 28, Jesus disse: eu chamo as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chama as que não são para aniquilar e confundir as que são. Deus chama as desprezíveis, as que não era para ser, porque Deus, Ele é o Deus que traz a existência. Deus é aquele que faz aquilo que ninguém pode fazer. Deus é aquele, quando alguém diz que para o teu filho não tem mais jeito, Deus, Ele entra em cena. Deus quebra os cadeados, Deus quebra as trancas, Deus quebra os ferrolhos de ferro, e quem está na lista da morte para morrer, Jesus chega, entra em cena e Ele dá vida, porque Ele é o dono da vida. Como Ele desce à sepultura,
também, se Ele quiser, Ele vai tornar a subir de dentro da sepultura, porque Deus, Ele é o que tira a vida, torna a dar, desce a sepultura e também Ele faz subir. E quando a minha mãe recebeu aquela notícia de saber que eu não iria mais andar, de saber que eu não iria mais falar, de saber que eu ia vegetar em cima de uma cama, mas a gente sabe que Deus, Ele não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a gente vê aquele paralítico de Betesda, fazia 38 anos acamado em cima de um leito, e a Bíblia diz que em certo tempo o anjo descia e movimentava as águas, mas um dia Jesus perguntou para ele: queres ficar santo? E ele disse: não tem quem me jogue aí dentro da piscina ou dentro do tanque, porque quando eu vou saltar, quando eu vou pular, o mais esperto salta, o mais esperto pula na minha frente, porque ele pode andar, ele pode se movimentar. E a Bíblia diz que Jesus perguntou para ele: quer ficar santo? E a Bíblia diz que Jesus fez aquele milagre e alguém não aceitou, alguém não concordou, porque era um dia de sábado. Irmão, existe uma dominação aí dia de sábado que não faz amor, não trabalha, não recebe, não come, não faz nada. Mas a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 5, versículo 17: e respondeu Jesus e disse o meu Pai, Ele trabalha e eu estou trabalhando até agora. Veja aí que tem muita gente que nessa epidemia não pode sair de casa, tem um horário para trabalhar, não pode estar de tumulto, não pode estar muito perto, mas pode ir para o shopping, pode estar dentro do ônibus, muitas vezes o ônibus lotado, um tocando no outro, um sarrando o outro. Eu quero dizer que quem guarda, quem protege, quem desfaz do laço do passarinheiro é Jesus. Não é a máscara que vai te guardar, não é o álcool gel que vai te guardar, não é nada. Quem vai te guardar é o guarda de Israel. Muitas vezes a gente usa álcool, usa gel, usa máscara e muitas vezes pega essa infecção. Uns ficam com vida e outros não aguentam, outros perecem, outro morre, porque a gente sabe que a terra está de cabeça para baixo, e a gente sabe que aquele que for para descer a sepultura, descer a tumba fria, ele vai descer, e aquele que for para preservar, para estar com vida, Deus vai dar e vai deixar ele com vida, porque a morte e a vida está na mão de Deus, a enfermidade e a cura também está na mão de Deus. E a minha mãe ficou ali desesperada com aquela palavra, mas a minha mãe disse que um dia de domingo ali a comissão foi me visitar e não poderia entrar porque eu estava ali em coma, entubado, respirando através das máquinas. Mas eu louvo a Deus que quando a gente ora, Deus, Ele entra onde ninguém pode entrar, Deus vai aonde ninguém pode ir, e Deus tira de onde ninguém pode tirar. E se alguém tiver na lista da morte para morrer, como vida que ele é, ele chega, repreende o espírito da morte, e aquele que está para morrer recebe vida, porque Deus, Ele é o Deus de vida e da vida com abundância. Mais um dia de domingo, ali a comissão, aleluia, visitou a minha mãe, deixou uma palavra para minha mãe e perguntou se poderia botar a mão no vidro ali e orar. E a minha mãe disse: pode, mas o meu filho já está ali dentro do hospital, dentro daquela sala de cirurgia, em coma. E a minha mãe disse: pode orar. E quando aquela irmã começou a orar, a dizer: Senhor, esse jovem é um projeto teu, e tu disseste para mim que o Senhor iria marcar ele, e assim como o Senhor parou o mar, botou limite no mar, o Senhor disse para mim que ia parar ele, e ia pôr limite nele. Senhor,
Veja a condição, a situação a qual ele está aí à beira da morte. Mas se o Senhor quiser, você pode confundir a medicina, porque o Senhor é o Senhor que vai além da medicina. Aquela irmã orou e dentro de poucos dias Deus criou um rebuliço dentro daquela sala de cirurgia. Ali os médicos me tiraram sem entender, sem compreender, porque tem coisa que Deus faz e não dá explicação. E ali eu fiquei sem falar, né? Ainda com um projeto dentro da minha cabeça, com um projeto dentro da minha virilha. E a minha mãe ali ficou reservando com meu irmão mais novo. Um dia era minha mãe e um dia era o meu irmão. Mas quando eu passei ali quase 4 meses, os médicos me deu alta e eu não conhecia ninguém. E ali me levaram novamente para a casa do patrão do meu irmão. E Jesus e ele ficou lá cuidando de mim, né? A minha cabeça cabia uma mão dentro da minha cabeça, onde eu tive que tirar carne das 2 pernas para fechar um pouco, mas eu me lembro que Deus dizia sempre que iria me marcar para eu nunca esquecer. E ali o patrão do meu irmão ficou fazendo terapia, e eu ali abestalhado, sem entender, sem compreender, sem conhecer, né? E quando chegou um certo dia, me levaram para o hospital da restauração. Eu fiz 6 plásticas na cabeça, né? Plástica muito grave. E sempre eu tinha que ir para o hospital, para ali para a doutora, minha doutora me examinar, verificar a situação qual eu estava. E poucos dias eu passei a conhecer, né, minha mãe, o patrão do meu irmão, e a mente ela foi se abrindo, né? E eu comecei a andar devagarinho, e quando eu comecei a andar, eu já comecei a beber novamente, aonde dentro da minha cabeça cabia uma mão, até que ficou aberta, e a doutora disse que eu tinha que fazer ainda mais 6 plásticas para preencher, né, esse lado oco que tem na minha cabeça, que se o meu corpo não aceitasse, ela ter que botar uma chapa de platina no meio da minha cabeça. E eu nem liguei para nada, já comecei a beber, comecei a andar armado, quando um certo dia um rapaz meteu bala em mim, me confundiu com outra pessoa, e ali eu disse para Deus que se Deus não permitisse de eu morrer, eu me voltava, né? Eu não me voltei, o tempo se passaram muitas vezes, muito tempo, eu ainda sofri muito atentado de morte, né? Fui enganado por muita gente, e um certo tempo uma irmã disse para mim que Deus ia marcar um encontro comigo, já tinha acontecido isso comigo, e eu disse dentro da minha mente, Deus, e por que eu sofro tanto? É porque quando Deus escolhe por um projeto, escolhe por um objetivo. Veja que Saulo era um homem mau, era um homem sanguinário, era um homem ruento, né, irmão? Pegava carta para perseguir os cristãos. Mas um certo dia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 2, que um grande resplendor lhe cercou e ele caiu por terra, né, irmão? Uns dizem que ele caiu de um cavalo, outros dizem que ele caiu não sei de onde, mas eu sei que ele caiu, né? E o tempo foi se passando, ainda sofri muito atentado de morte, e Deus já começou a trabalhar na minha vida, eu já comecei a orar, a chorar de madrugada, a dizer, Senhor, me tire dessa vida, não deixe eu morrer nessa situação,
E um certo dia eu vim para cá, armado, no dia 21 de agosto de 2007, e fui preso aí no Conquista, no dia 21 de agosto de meia-noite. Fui preso, e quando eu fui preso, os policiais botou algema em mim, pegou aquela arma, e ali a minha alma começou a chorar, e eu disse: Senhor, me dá uma oportunidade de eu me voltar para a tua casa, não permita de eu ser preso, né, irmão? Muita gente diz que cadeia é lugar para homem, mas cadeia é lugar para besta, cadeia é lugar para otário, irmão, lugar para corajoso, para homem, para mulher, é estar na casa do Senhor, quando a Bíblia diz no Salmo 37, verso 4 e o 5, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, né? E aqueles policiais ali me soltaram, mandou ir-me embora, e ali o meu amigo me chamou para eu dormir na casa dele, e eu dormi na casa dele. Quando foi de manhã, eu fui lá no Alto do Cajueiro, umas 9 e pouca da manhã, na casa do meu amigo. Quando eu cheguei lá, eu vi uma multidão na casa dele, meu amigo estava morto, né? Os amigos dele mataram ele na porta da casa dele, e eu fiquei agoniado, meio apavorado, sem entender. E de lá eu fui na casa de outro amigo, fiquei lá, almocei lá, e de lá eu voltei para o Conquista, né? Aonde eu não poderia estar. E ali, próximo do 13, eu encontrei com uma irmã, viu? A esposa do meu amigo. E aquela irmã começou a evangelizar para mim, isso já no dia 22 de agosto de 2007. Ela começou a evangelizar para mim. Falou que Deus tinha negócio comigo muito grande, muito profundo, né? E ali ela me fez o convite para eu ir para um culto, ali próximo da 2. E eu disse: irmã, se for da vontade de Deus, eu chego lá. Mas só que quando deu 6 horas, me deu uma agonia para eu ir para aquele culto. E quando eu cheguei no culto, não tinha ninguém. Eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu disse: Senhor, fale comigo neste lugar. E ali a voz que eu escutei foi essa: Eduardo, é a sua última oportunidade. E eu fiquei ali meio adoidado, meio perturbado, sem entender. E eu digo: o sangue de Cristo tem poder. E aquela voz disse: Eduardo, é a sua última oportunidade. E eu me levantei, irmão, porque não tinha ninguém ali, né? E quando eu me levantei, a dona da casa me olhou e disse: foi o que, Eduardo? Eu disse: foi nada não. Ela disse: por que você está assim, tão desesperado? Eu disse: nada não. Ela disse: foi o que, rapaz? Fala. Eu disse: não, foi nada não, irmão. Ela disse: então se ajoelhe, vai orar, né? E eu fiquei ali orando. Aquela voz dizia: Eduardo, é a sua última oportunidade. E quando aquela voz para mim: Eduardo, é a sua última oportunidade, irmão, ali o Senhor já botou aquele sentimento que de dentro daquele culto eu não ia sair com vida. Mas quando deu umas 6h40, chegou os irmãos, chegou as irmãs, né? E quando deu 7h05, 7h10, aí começaram a louvar 3 hinos, viu? E deu a oportunidade. E quando deu umas 8h10, ali já tinha feito a leitura, eu escutei quando a irmã começou a cantar um canto espiritual, que a gente não vê mais isso hoje, irmão, né? A gente não vê mais. Deus, Ele é o mesmo, Deus não mudou, né? A gente que quer botar lei aí, quer botar ordem, né? Mas a gente sabe que aonde o Espírito de Deus está, a Bíblia diz que tem que haver liberdade. O povo quer mais obedecer ao homem do que a Deus, né, irmão? Sabemos nós que Deus constituiu o homem, Deus constituiu a nação, né? Deus constituiu a liderança, mas a gente sabe que todo respeito está acima de tudo e está para Deus. E ali aquela irmã começou a cantar um canto espiritual, e na minha mente dizia que era a minha história que ela estava contando, tudo o que aconteceu comigo. E quando ali ela começou a chamar, né, o meu nome,
e eu duvidei, ela se levantou, ela veio até a mim e disse: Eduardo, eu te amo, e para tu saber que eu te amo, eu vi quando ontem, meia-noite, você foi preso e você pediu para mim uma oportunidade. Eu vi porque eu sou o Senhor, conheço e vejo todas as coisas, né, irmão? Às vezes tem alguém que faz algo que a dirigente não vê, que pastor não vê, né, irmão? Mas não é pastor e nem dirigente que vai te levar ao céu. Quem vai te levar ao céu é o Senhor chamado Jesus, né? E ela disse que era para mim, era a minha última oportunidade. E quando eu levantei as mãos, que eu caí de joelho, ali entrou um rapaz armado, com um revólver na mão. E ali, quando eu observei, eu disse: Senhor, não deixe eu morrer aqui neste lugar, né? E ali Deus tomou conta daquele culto de pregação. Todo mundo começaram a chorar, a falar em mistério. E aquela irmã começou a contar a minha história. E aquele rapaz entrou armado. E quando aquele rapaz entrou armado, perguntou o que era aquilo, né? E perguntou ali por mim, por Du. E ali o meu amigo disse para ele que eu tinha acabado de aceitar Jesus. E quando ali eu aceitei, aquele rapaz também aceitou. E ele ali caiu de joelho também armado, com um revólver em sua mão. E ali, irmão, as irmãs orou por aquele rapaz, né? E ali ele disse para mim que ia me matar ali dentro daquele culto. Mas Jesus, ele chegou primeiro. Quem sabe o coveiro já ia me enterrar. Quem sabe ele estava com a pá, estava com a enxada, né? A enxada para cavar o buraco, a pá para botar o barro. Salmo 57, verso 6, diz que armaram uma rede perante mim, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram ele que nela caiu, né? E ali a gente se abraçou, foi aquela alegria. Deus já tirou aquela esperança que eu ia morrer ali. Deus já botou uma esperança dentro de mim, porque eu iria viver. E ali os irmãos ficaram alegres, né, irmão? Aonde todo mundo aqui me conhece, sabe o caminho que eu andava, o caminho que eu trilhava, vida de droga, vida de crime, vida de latrocínio, tantas coisas que não convém a gente entrar em detalhe, né, irmão? Deus, ele não chamou a gente para olhar para alguém pela aparência, irmão. Deus chamou a gente para ajudar. Deus chamou a gente para dar a mão, porque Isaías capítulo 41, versículo 6, diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro ele disse: esforça-te. Aí Salmo 133, o verso 1 diz que com bom e com suave é que os irmãos ele viva e ande em união. Aí Hebreu capítulo 12, versículo 14, Jesus disse: segui a paz com todos e a santificação, senão a qual ninguém verá a Deus. Veja aqui nesse século 21, nós enfrentamos uma disputa, irmão, para ver quem canta mais, para ver quem prega mais, para ver quem aparece mais, para ver quem se apresenta mais, para ver quem se destaca mais, para ver quem brilha mais. Mas eu quero dizer para os meus irmãos, para minhas irmãs, que a honra é de Deus, que a glória é de Deus, que a majestade ela é de Deus, que a plenitude ela é de Deus, que tudo pertence a Deus. E Eliseu disse que o machado ele é emprestado, irmão. A gente sabe que jamais a gente vai cortar uma árvore com um machado cego, jamais a gente vai cortar uma árvore com a faca cega. Então a gente tem que estar com o machado amolado, com a faca amolada. E para amolar o machado, a gente só amola
de joelho, a gente só amola orando, a gente só amola jejuando, a gente só amola abraçando, a gente só amola perdoando, a gente só amola liberando perdão, porque é dessa forma que a gente vai entrar no céu. Não é cargo, não é cadeira e não é posição que vai levar ninguém ao céu, irmão. Muita gente aí brigando, tirando muitas vezes o seu irmão da posição, do lugar onde está, porque se eu tivesse ali, eu fazia melhor. Mas se fosse para você estar, quem estava é você. Mas nós tem que amar, irmão. Deus disse que vem buscar os fiéis da terra, aquele que anda comigo, esse me servirão. E eu fui para minha casa. Quando eu cheguei ali onde eu morava, no Curado, né? Que eu dei essa notícia para minha mãe, para a minha família. A minha família pensou ali que eu estava endoidando e ela mandou repetir novamente. E eu disse que Jesus tinha me aceitado. E eu tinha aceitado a Jesus. E a minha família ali mandou pegar minhas coisas e sair ali de casa, irmão. E eu me desesperei, porque eu disse, mas Deus, e agora para onde eu vou, irmão? E Deus, ele é a minha testemunha, ali onde eu tive o privilégio de passar muitos meses dentro de uma casa de um cachorro, né? Ali não tinha colchão, eu dormia em cima de um papelão. Deus, ele viu, Deus, ele vê, e eu não desisti, não parei de orar, porque o Senhor disse para mim que era a minha última oportunidade, né? E ali comecei a caminhar, comecei a buscar onde eu passava o dia no círculo de oração. Quando eu chegava, eu sabia que ia dormir naquele lugar, né? Muitas vezes eu pegava a minha família, a minha tia acordada, e muitas vezes eu chegava tarde, a minha tia estava dormindo, né? E eu tinha que dormir naquele lugar. Mas um dia eu no círculo de oração, Deus falou para mim que ia me abençoar, que ia soprar o meu nome nos 4 cantos da terra, no círculo de oração, ali na Avenida Liberdade, próximo ao Nibo Bruno, onde eu duvidei. E aquela irmã, Deus tomou ela de lá e chamou o meu nome e disse, Eduardo, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. É eu que estou te provando, é eu que estou a permitir que você passe por isso. Mas no meu tempo eu vou te honrar, né? E quando o tempo foi se passando, viu? Comecei a morar. De lá eu fui morar com a minha avó, num lugar muito distante daqui. Aí eu perdi o meu irmão mais novo, no Alto da Conquista, com a noiva dele. Mataram ele com um tiro de 12. E ela também. Depois eu perdi o meu irmão mais novo, lá na Baixa da Colina, com 2 disparos de arma de fogo, um na sua cabeça e um ao lado do seu coração. Foi uma morte como de um choque, não deu tempo de socorrer. E eu comecei a caminhar, irmão, a passar muita prova, a passar muita dificuldade, muita humilhação com a minha avó. E quando o Senhor me fez uma promessa de me trazer aqui para o Alto da Conquista, depois de 10 anos, né? Eu recebi um convite para eu estar no Alto da Conquista 2. E no dia que eu completei aniversário, no dia 13 de abril de 2007, eu passei para o dia 14 de 2007, fui para o Círculo de Oração ali em Conquista 2, e ali Deus tomou a irmã para mim, chamando meu nome, e disse que hoje era o meu aniversário, mas amanhã seria um presente que iria marcar com a minha história, né, irmão? E aonde sempre eu gostei, não para agradar a pastor, não para agradar a dirigente, porque quem vai me recompensar, quem vai te recompensar é Deus, né, irmão? Quem vai recompensar é Deus. E ali Deus tomou ela para mim e disse, Eduardo, hoje é o seu aniversário. Eu falo diante do povo, porque eu conheço você desde o ventre da sua mãe.
E veja as humilhações que eu permito na sua vida. É eu que permito essa humilhação, prova de pão, prova de veste, né? Onde eu ganhei uma calça, ganhei um sapato velhinho, ganhei uma camisa e comecei a caminhar. Ainda cheguei a passar quase um ano com essa calça, com essa camisa, e Deus não permitiu que se rasgasse, porque Deus cuida, irmão, né? E quando foi no outro dia do meu aniversário, no dia 15 de abril de 2007, mandou aguardar um telefonema, e eu recebi um telefonema de Brasília, mandando eu comparecer ali em Boa Viagem, né? De 1h da tarde. E quando eu cheguei em Boa Viagem, que eu me sentei, disse, fica aqui meu amigo comigo. Ali uma mulher chamou meu nome, Eduardo Ferreira dos Santos Filho. E eu me levantei, dei uma boa tarde, ela me deu uma boa tarde, olhou para mim e disse assim, você é crente, né? Eu disse, sou evangélico pela misericórdia do meu amigo Jesus. E ela olhou para mim e disse assim, quem é seu amigo? E eu disse, Jesus. E ela até me chamou de fanático, viu? E ela pediu a minha identidade e passou para o birô. E eu sem entender, eu disse, Jesus, o que é isso? Ele disse para mim, o que eu faço hoje, tu não sabes, mas tu saberá depois. Ela pediu a minha identidade, e a identidade na sua mão, ela perguntou o meu nome. Eu disse, Eduardo Ferreira dos Santos Filho. Ela disse, o seu trabalho? Aí eu disse, não. Tem conta? Eu disse, tem, mas só que na conta não tem nada. E ela disse, não, mas não estou perguntando quanto tem. Ela disse, o senhor sabe o número da senha? Eu disse, ei, meu amigo sabe. Ela disse, quem é o seu amigo? Eu disse, Jesus. Ela disse, o senhor é muito íntimo de Jesus, né? Eu disse, não, não sou íntimo, mas ele é meu amigo. Ele é meu amigo, né? E ela mandou digitar a senha. E quando eu digitei a senha, ali saiu um valor alto, né, irmão? E aquela mulher olhou para mim e disse assim, olha, o computador está dizendo que o direito é seu até o dia que o senhor morrer, viu? E ela disse para mim que eu tinha direito de ter uma carteira para andar aqui no Recife, tenho direito de ter uma carteira para viajar para fora do país, e todo dia 2 eu ia ficar recebendo um salário, né, irmão? Então, hoje eu estou aqui, hoje eu posso dizer com toda a simplicidade, aonde, como a gente bem sabe que todo mundo ainda olha a aparência, né, irmão? Todo mundo ainda olha a aparência. Então, às vezes, a gente chega num lugar e a gente vê que alguém abraça A, mas não abraça B. A gente sabe que isso é excepção de pessoa. E excepção de pessoa é pecado, porque Jesus não fez, nem faz, nem vai fazer excepção de pessoa. Jesus, ele abraça todos, Jesus, ele ama todos e não faz excepção de pessoa. Porque a gente vê, irmão, eu gosto de fulano, mas eu não me baseio muito com cicrano, com o jeito dele. Irmão, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua maneira de ser. Ainda tem engraçadinho de assim, eu não vou com a cara de fulano, irmão. Você vai entrar, se você quiser entrar no céu. Se você não quiser, aí o problema é seu. Cada um vai entrar no céu com a sua cara, irmão. Cada um vai entrar no céu com a sua cara. E ninguém é obrigado, irmão, a aceitar a cara feia de alguém. Cara feia pra mim é fome. Quem paga as minhas dívidas, primeiramente Jesus e eu. Eu não dependo de você para viver. Eu não dependo de você para eu ser quem Jesus quer que eu seja. Agora eu preciso de você para a gente se unir, para a gente se amar, para a gente se abraçar, para a gente se perdoar, para a gente entrar no céu unido.
Porque muita gente está enganada, irmão, porque Jesus vai vir buscar a placa da igreja. Jesus vem buscar os fiéis da terra. Ele não disse porque se placa de igreja fosse boa, ela não ficava fora da congregação. Ela ficava dentro da congregação. Porque bom é Deus para com todos. Naum capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor, Ele é bom. E Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece todos aquele que nele confia. Viu, irmão? Todos aquele que nele confia. Está aqui Jeremias 32 e o 8, a última parte, irmão. Jeremias, capítulo 32 e o 8, a última parte. Benjamim, porque teu é o direito. Ageu 2 e 8 e 9, Jesus disse, minha é o ouro, minha é a prata, a glória da última casa será maior do que a da primeira, e nesse lugar eu darei a paz, assim diz o Senhor. Né, irmão? E hoje eu estou aqui contando esse grande milagre a qual Deus realizou na minha vida. Eu não estou feliz porque hoje enjoo de andar de avião, nem mesmo nessa epidemia que nós estamos enfrentando, né? Nessa crise financeira. Ainda agora, uns 4 meses atrás, eu tive o privilégio de viajar para 6 cidades. Para Serra Talhada, para Lajedo, para Arco Verde, para Belo Jardim, para Floresta e para a cidade de Paulo Afonso, irmão. Mesmo aí. Ai, mamãe, não pode. Irmão, posso. A Bíblia diz, Filipenses 4,13, eu posso. Todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece. O que mata é o pecado. Prova não mata. Dificuldade também não mata. Vale não mata. Angústia não mata. Porque Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Verso 7 diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele quebra os carros no fogo. Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Deus é aquele que faz aquilo que eu e você não pode fazer. Deus é aquele que resolve aquilo que eu e você não pode resolver. Deus é aquele que peleja o que eu e você não pode pelejar. Êxodo capítulo 14, o verso 14, diz que o Senhor, Ele pelejará por vós e vos calarei. Feche a sua boca. Deus vai pelejar por você. Deus vai guerrear por você. Deus vai entrar na cena, na guerra por você. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não sabe, Ele faz. Estamos aqui. Isaías capítulo 37, verso 29, diz que por causa da tua raiva contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio no teu lábio, e te farei voltar pelo mesmo caminho por onde tu viesse. Isso é o preço da
desobediência está aqui, irmão. O sinal que Deus deixou na minha vida por causa da desobediência. Está aqui, olha. Jesus te ama. Não abre mão da sua vida. Não desista da sua vida. Não deixe de fazer a obra. Até quantos minutos? Deus abençoe a todos. E continue orando por mim. Estou com uma viagem agora para São Paulo. E com uma para Bahia. Para Jesus me ajudar. Que Deus abençoe a todos.